Boa tarde a todos. Vamos dar início à nossa reunião do pré-natal de alto risco, dia 27 de novembro, com a apresentação de um caso clínico, pelo Dr. Diego e pela doutora Luísa. Então, Diego, pode começar. Boa tarde. Então, pessoal, como o Dr. Mário apresentou, eu e Luísa vamos apresentar dois casos, na verdade, de tumores cerebrais na gestação, sobre a preceptoria do professor Mário. O primeiro caso se trata de uma paciente do sexo feminino, AFDA, 26 anos, ela estava grávida da sua segunda gestação, tinha uma cesárea prévia, fazia um pré-natal de risco habitual na Pedra Bonita, seu sangue era O positivo. Então, contextualizando essa paciente, ela relatou que tinha percebido uma turvação visual no olho direito e acredita que o quadro tinha progredido de maneira gradual nas semanas seguintes, até apresentar uma piora progressiva, isso lá no começo de janeiro, no começo do mês de setembro. Então, nas semanas seguintes, ela apresentou uma piora bem progressiva, acentuada, que isso era em 2 semanas, negava qualquer dor, qualquer cefaleia ou dor na movimentação ocular durante, quer dizer, na movimentação ocular a qualquer momento durante o quadro dela. A primeira hipótese, então, que foi levantada pela neurocirurgia foi uma neuropatia óptica esclarecer. Eles indagaram sobre uma neurite óptica. Então, a apresentação da paciente era uma baixa acuidade visual progressiva em olho direito, a fundoscopia dela, então, se apresentava sem edema de papila e leve palidez em campo temporal. Teve um quadro de início insidioso e progressivo, sem dor à movimentação ocular ou cefaleia. No dia 17/9, então, com 33 semanas e 6 dias, essa paciente ela foi admitida, foi internada para a investigação dessa suposta neurite ótica. E ela foi internada a pedido da neurologia, como ela era gestante, a gente admitiu ela na maternidade. História pregressa, então, essa paciente tinha um hipotireoidismo gestacional e alegava ter alergia à amoxicilina. História ginecológica, então, da paciente, ela teve uma menarca aos 11 anos, eram ciclos regulares, antes da gestação fazia uso de anticoncepcional oral combinado e negou qualquer istes prévia. Sua primeira gestação foi em 2018, teve uma cesariana a pedido materno, e a atual que ela estava tendo era uma gestação planejada. De histórico familiar, ela relatava que o pai tinha uma hipertensão arterial crônica. Exames laboratoriais. Então, quando essa paciente foi admitida pela neurocirurgia, eles fizeram uma coleta de líquido encefalorraquidiano que veio sem alterações alguma. Na ressonância, a primeira ressonância que ela fez foi uma ressonância sem contraste, onde que eles viram uma formação tecidual com sinal semelhante ao parênquima encefálico e projetava-se inferiormente ao giro orbitário medial direito. Tocando e comprimindo o segmento intracraniano do nervo óptico adjacente. Associava-se à tortuosidade e distensão do complexo da bainha e nervo óptico no segmento intraorbitário ipsilateral. Na ressonância magnética, já com contraste, eles conseguiram delimitar bem que era uma lesão compreensiva em quiasma óptico à direita. Isso que levou a paciente a ter essa baixa acuidade visual. E a impressão que eles tiveram, então, foi de um possível meningioma de clinoide, que foi o diagnóstico que eles chegaram a essa paciente. Um meningioma de clinoide. No dia 25/9, então, essa paciente já estava com uma idade gestacional de 35 semanas, ela recebeu a alta hospitalar tanto da parte da neurocirurgia, da neurologia, e quanto da nossa, com retorno agendado para o parto cesariano com 37 semanas. Foi antecipada a cesariana dela pelo fato que essa paciente estava apresentando essa baixa acuidade visual e que estava
um modo progressivo muito agressivo. No dia 9/10, então, ela foi admitida novamente para a realização do parto. Ela foi submetida ao parto cesariano, foi um parto sem intercorrências, ocorreu tudo bem com ela, evoluindo com alta hospitalar para prosseguimento da cirurgia com a equipe da neurologia, no dia 11/10. Essa foi a primeira paciente que a gente está apresentando. Agora eu vou apresentar o caso da segunda paciente. O seguinte, no caso clínico, é de uma paciente chamada EFCPS, ela tem 30 anos, era uma gesta 4, com 3 partos vaginais, fazia pré-natal aqui com a gente, no pré-natal nosso, também era do sangue A positivo. Essa paciente, ela foi internada no Hospital das Clínicas no dia 15/1, devido a um quadro de paresia facial periférica direita, flutuante, mais paresia em membro superior direito, com evolução mais ou menos de 30 dias. Então, as hipóteses que a neurocirurgia e a neurologia levantaram foi um déficit neurológico, com infiltração do sistema nervoso central por uma doença de base. Xanoma de acústico à direita. Eles indagaram isso em um meningioma. Ela apresentava uma hipoestasia facial direita, mas uma paresia de dimídio direito, flutuante. Ela dizia que vinha as crises e passava. Ela tinha já uma tomografia externa, com lesão expansiva do ângulo ponto cerebelar direito. Na admissão, eles fizeram uma TC para confirmar já essa TC externa dela. Nessa TC que eles fizeram, foi, então, evidenciado uma formação expansiva extraaxial lobulada com realce heterogêneo pelo meio de contraste, localizado no ângulo ponto cerebelar direito, se estendendo para o meato acústico interno ipsilateral. Aqui foi uma ressonância que eles fizeram no dia 17/1, onde dá para tá bem evidenciado nesse círculo, onde que estava a formação tumoral da paciente. De história pregressa, então, essa paciente ela já tinha um carcinoma mucoepidermoide de parótida esquerda, com ressecção de nódulo em fevereiro de 2007, teve uma reabordagem em abril de 2007 e teve que fazer radioterapia. Em janeiro de 2025, fez nova TC de acompanhamento com a identificação dessa lesão em ângulo ponto cerebelar direito. Ela negou qualquer alergias medicamentosas e hemotransfusões. De história ginecológica, então, essa paciente teve menarca aos 11 anos, sexarca aos 16, tinha uns ciclos menstruais irregulares, com um fluxo moderado e dismenorreia leve, negou tratamento prévio de qualquer istes. A sua primeira gestação foi em 2013, um parto vaginal sem intercorrências. Em 2016 foi o seu segundo parto vaginal, também foi sem intercorrências. 2019 foi seu terceiro parto vaginal. O RN só apresentou icterícia e baixo ganho peso. E a gestação 4 era a sua atual gestação, que foi não planejada, mas bem aceita. De histórico familiar, então, ela tem o relato da mãe que teve pré-eclâmpsia, a irmã que teve prematuridade, a mãe também teve um CA de colo uterino e negou qualquer malformações fetais. Dia 21/1, então, essa paciente, ela recebeu alta com retorno para o hospital. Só que nesse tempo, ela descobriu a gestação, nesse meio tempo. Descobriu a gestação e iniciou o pré-natal com a gente aqui na UFMG. Tanto que ela fez o pré-natal com a gente, foi todo feito aqui no Geni Farias, e no dia 22/9, essa paciente ela foi admitida para a realização do indução do parto, com 38 semanas, com 38 semanas. Então, ela evoluiu para um parto vaginal em dia 23/9, sem intercorrências, e no dia 23/9, ela também fez uma laqueadura tubária. No dia 24/9, ela evoluiu para alta hospitalar, também para o segmento cirúrgico com a equipe de neurologia. Tanto as duas pacientes quanto as duas pacientes foram
não foram abordadas cirurgicamente aqui no Hospital das Clínicas, que eu acabei procurando ver o contexto dessas pacientes, se elas tinham sido abordadas mesmo, mas não tem histórico delas terem sido abordadas aqui. Pode ter acontecido delas terem feito essa abordagem cirúrgica para extração dessas tumorações em outro hospital, mas aqui no Hospital das Clínicas elas não prosseguiram com a cirurgia. E agora a Luísa vai falar um pouquinho sobre os tumores cerebrais na gestação. Boa tarde, meu nome é Luísa, eu vou continuar a discussão aqui e falar um pouco sobre, de forma geral, sobre os tumores cerebrais na gestação. A gestação, por causa das mudanças fisiológicas, tem sido relacionadas a um aumento do crescimento dos tumores cerebrais, por uma questão tanto de aumento do volume intravascular, aumento do débito cardíaco e até questões hormonais. É um diagnóstico muito complexo, delicado, precisa de uma abordagem multidisciplinar para ver como é que vai ser o segmento em relação a isso. E tem que levar muitas questões em consideração, os sintomas da paciente, a idade gestacional, o que está sendo ali investigado, quais são as principais suspeitas e o prognóstico geral do quadro. A apresentação clínica na gestação, ela não é muito diferente da apresentação numa mulher que não está grávida. A única questão é que ela pode ser confundida com outras complicações da gestação, por exemplo, eclâmpsia e hiperemese gravídica. Pode apresentar na forma de convulsões, e a questão das convulsões é que quase todos os anticonvulsivantes não são seguros na gestação. Os mais seguros são lamotrigina e levetiracetam. Em relação, nem seria hipertensão intracraniana, mas o aumento da pressão intracraniana também pode causar sintomas. Em geral, se usa a dexametasona, que tem uma potência boa e tem um efeito glicocorticoide pequeno. E, eventualmente, pode ser até benéfico para o feto, né, dependendo do contexto. E a dor, que em geral vai ser manejado mais com analgésicos mesmo, não é recomendado que tenha um abuso assim, de opioides. O diagnóstico, então, vai ser preferencialmente por ressonância magnética, em geral já é o melhor método, e em grávidas é melhor ainda porque aí não expõe elas à radiação das TCs. Em relação ao uso de contraste, o contraste à base de gadolínio, ele tem potencial de atravessar a placenta, mas, assim, os riscos não são tão esclarecidos. Em geral, os estudos não têm apresentado muitos riscos para o feto com o uso do gadolínio. E acontece que ele é importante para fazer o diagnóstico. Então, pesando risco e benefício, acaba se usando. Ainda mais numa gestação um pouco mais avançada, acaba usando. Inclusive, essa paciente que fez a investigação do quadro quando estava grávida, a primeira paciente, o pessoal da Neuro perguntou se podia usar e a gente liberou, e ela só conseguiu fazer o diagnóstico mesmo quando ela fez a ressonância com contraste, porque sem contraste não conseguiram chegar a um diagnóstico. Algumas considerações obstétricas e sobre monitoramento fetal nessa investigação. Sobre o parto, o que vai ser mais levado em conta é a idade gestacional do feto e o prognóstico da mãe. A via de parto vai levar em consideração a carga tumoral residual, preocupação com o aumento da pressão intracraniana e outros fatores clínicos. É claro que a gente tenta sempre chegar ao termo, mas dependendo do prognóstico e da gravidade do quadro, às vezes isso tem que ser interrompida, a gestação pode ter que ser interrompida antes. E em relação à via de parto, por exemplo, se tiver uma urgência neurológica, tem cesariana, porque, né, virou uma urgência. Sobre monitoramento fetal, principalmente durante os procedimentos. Se for um feto inviável, né, ali abaixo de 24 semanas, eles recomendam um ultrassom com Doppler antes e depois do procedimento. E caso seja um feto viável, eles recomendam uma monitorização interprocedimento e pós. O corticoide, ele tem que ser considerado antes de realizar os procedimentos, se for ser considerado um parto prematuro. Em relação ao tratamento, em quase todas as situações, o tratamento vai ser o que a mulher faria mesmo se não estivesse grávida.
E aí, em segundo plano, a gente coloca também tentando equilibrar com o bem-estar do bebê. Mas a gente nunca vai deixar a mulher em risco por causa da gestação. Pode passar. Falando primeiro da cirurgia. O momento de fazer a resecção de um tumor vai depender muito da gravidade dos sintomas, da saúde, da estabilidade, do tipo de tumor e do potencial dele. Para os tumores que são identificados no terceiro ou no final do segundo trimestre, o ideal é que seja feito o parto do bebê ali a partir de 34 semanas e depois seja iniciado o tratamento. Mas se for necessário fazer durante a gestação, o ideal é fazer no segundo trimestre. Sobre a radioterapia, os estudos têm mostrado até uma segurança para o bebê e para a mãe de fazer durante a gestação. E, além disso, tem se visto uma redução considerável no risco de câncer ao longo da vida desses bebês que são submetidos à radioterapia, quando é usado o escudo abdominal. Então, esse risco para um câncer até os 15 anos, sem escudo foi de 1.500 e com escudo foi 1 em 1.500 e com escudo foi 1 em 3.000. A quimioterapia já é algo mais complicado. Não tem quimioterapia que a gente considera 100% segura na gestação. A maioria é categoria D, tem alguns que são categoria C. Então, evita-se ao máximo, ou tenta postergar ao máximo. De preferência, começar com outros procedimentos, e aí, depois de ter o parto, começar a químio. Mas a gente sabe que tem vezes que não tem como. E aí, às vezes, tem que começar a gestação mesmo, e às vezes tem que ser optada, inclusive, por interromper a gestação, se tiver, começar com uma quimioterapia, pelo fato de ser muito teratogênico, principalmente no primeiro trimestre. Aí, falando um pouco de alguns tumores mais específicos, que são, às vezes, também os mais comuns. O meningioma, ele tem uma maior prevalência em mulheres, ele tem receptores de progesterona. Por isso, acaba sendo mais comum, assim, na gestação, porque a partir, né, do segundo, terceiro trimestre, que a progesterona já está muito alta, pode ter efeito no tumor e ele crescer, e aí ser feito o diagnóstico, que é bem provável ter acontecido nessa primeira paciente, que estava já com 33 semanas. Geralmente, eles são benignos de crescimento lento. Então, na maior parte dos casos, dá para ser conduzido de uma forma mais conservadora, observando mais em relação aos sintomas, que a maioria das vezes os sintomas vão ser por compressões de outras estruturas, um efeito de massa mesmo. Os tumores hipofisários, eles têm uma taxa de crescimento alta durante a gestação, de 2,7% para microadenomas, 4,8% para macroadenomas que já tinham tido ablação, e 23% a 32% para macroadenomas que nunca foram ablacionados. As mulheres que tenham hipopituitarismo, deve ser ajustado a dose do glicocorticoide para prevenir uma crise adrenal. A terapia dos prolactinomas e de acromegalia normalmente é interrompida, então tem que ser feita uma vigilância assim, mais de perto. Os adenomas associados à doença de Cushing, às vezes tem que ter uma atenção a mais, porque eles, de fato, são associados a uma maior morbidade e mortalidade materna e fetal durante a gravidez. E os adenomas não funcionantes, em geral, o efeito deles vai ser isso também, um efeito de massa, compressão de outras estruturas. Então, tem que ser um pouco baseado mais nos sintomas, né? Se tiver uma deteriorização clínica muito significativa, pode ser necessário fazer a cirurgia, e a de primeira linha vai ser a transfenoidal, no segundo trimestre. E os gliomas? Os gliomas de baixo grau, eles são mais prevalentes na quarta e na quinta década, e os de alto grau são mais comuns em pacientes mais velhos. Mas na gestação, acaba que a maior parte dos gliomas diagnosticados são de alto grau. A gravidez não está associada a um aumento do risco de desenvolvimento, mas tem sido associada a um crescimento acelerado e aumento da frequência de convulsões. Por ser um tumor com potencial de gravidade elevado, vai ter que ser manejada ali de forma muito delicada. Aí, essa imagem, ela foi tirada de uns artigos que a gente estudou, que ele faz uma revisão da literatura sobre os tumores cerebrais, mas ele também disserta sobre 9 casos de tumores cerebrais que eles tiveram na maternidade deles. E essas imagens são de 2 pacientes, e é um exemplo bom da gente dar sobre como os tumores cerebrais podem, dependendo, né, de quais são manejados de formas muito diferentes.
A imagem A e B é de uma paciente que teve um linfoma difuso de células B grandes. A paciente estava por volta de 15 semanas e ela teve que interromper porque é um tumor altamente agressivo e ela tinha que começar a quimioterapia com methotrexato em alta dosagem. Já a imagem C e D a imagem C é do diagnóstico de um meningioma grau 2 grande. E por ser é um tumor grande, mas é um meningioma, igual a gente comentou, na teoria eles são benignos, vai ter mais um efeito ali de massa. Então o tratamento foi postergado até depois do parto, aí a imagem D já é depois da intervenção, e foi isso, conseguiu levando de forma conservadora durante a gestação, por ter esse comportamento mais benigno. A nossa conclusão, então, é que que o diagnóstico de um tumor cerebral durante a gestação precisa de uma equipe multidisciplinar para coordenar o cuidado, quais vão ser as abordagens. Só que acaba que a falta de estudos desses tumores traz uma dificuldade em relação à conduta mesmo. Não tem assim, muitas diretrizes, é tudo muito particularizado. Então, é realmente um desafio na gestação e que a gente vê que não é tão raro assim, mas acaba sendo um diagnóstico sempre muito complexo. Essas foram as nossas referências. Obrigada. Obrigado, Luiz. Diego, Diego, pode parar a apresentação aí. Então, hoje é desses casos raros, né, que a gente tem lá no hospital. Nós tivemos 2 tumores, então, nesse semestre, né, os casos em dupla, né, como o pessoal fala, e eles foram tumores, assim, de uma evolução até favorável, não era um câncer muito grave, mas, de qualquer forma, tem essa questão que foi dita a respeito do efeito de massa, né, sem contar que você falar com a pessoa que ela está com um tumor na cabeça, nunca é uma coisa que a pessoa fica tranquila, né, então, resolver o mais rápido possível. A primeira paciente, eu lembro que a gente tomou essa decisão de interromper um pouco mais precoce, porque realmente ela estava começando a ter alteração da visão, o campo visual dela, como ele estava comprimindo lá o nervo óptico, a gente acabou optando junto com a neuro, assim que ela atingiu o termo, a gente fazer a interrupção da gravidez por causa do medo não da gravidade do tumor, mas da compressão que ele estava exercendo lá no nervo óptico. E assim, não tem câncer cerebral são vários tipos diferentes, como a Luísa mostrou, então não tem uma receita de bolo, a gente tem que ir realmente caso a caso, dependendo da gravidade do tumor, dependendo do que ele está comprimindo, né? Então, não dá para a gente ajuntar tudo numa receita só, mas aí a gente vai, infelizmente a gente tem uma boa neurologia. Até fiquei curioso, Diego, depois a gente vai procurar saber onde que eles operaram, porque eles não operaram no HC, né? Depois a gente tem que descobrir onde que não, eu e Luísa até procuramos no prontuário dela ver se elas tinham internado novamente para fazer o procedimento da cirurgia com a neuro, não achamos. É porque a gente interrompeu cedo para eles operarem, mas eles operaram em outro lugar, então, não foi lá no nem em ambulatório, assim, da neuro, a gente não achou consultas. Que coisa, hein? Temos que correr atrás dessa informação depois. Sim. Aquela primeira paciente que estava com a compressão de efeito de massa, ela estava perdendo bem a visão do olho direito. Eu lembro, a gente interrompeu antes, foi por causa disso. Mas, talvez eles tenham levado para outro lugar, porque a equipe da neuro não opera em vários hospitais, talvez eles tenham levado para outro lugar para operar em outro hospital. Bom, alguém quer fazer algum comentário? Eura, abriu aí a câmera. Não, só mesmo cumprimentá-los pela apresentação, pela documentação do caso, né? É bem interessante, como você falou, são raros, né? Mas é importante a gente revisar esses assuntos. Tem aquela imagem da ressonância aí da segunda paciente, ficou bem nítido, né? A localização do tumor, dá para você ver direitinho, era lá no ponto cerebelar ali, também, aí o dela comprimia o canal auditivo, não era o nervo óptico, a primeira era o nervo óptico, a segunda o canal auditivo. Então, tudo vai depender de onde que ele está, né? Qual a estrutura que ele está comprimindo. Sim. Tudo bem, gente, então, agradeço a presença de todos, semana que vem a gente volta com a discussão de um artigo. Então, boa noite para todos, até semana que vem. Obrigada. Até mais.